Bom dia, meus amigos. Hoje vamos tratar de um tema muito relevante para o nosso país. Você já imaginou quanto o atual governo gasta com publicidade? Quanto falta de dinheiro para que seja aplicado em saúde, educação? Será que se o governo destinasse parte do dinheiro que é gasto com partidos políticos, com investimento em publicidades para simplesmente falar do próprio governo, isso não seria muito importante para a nossa economia, para a sua saúde? Então, meus amigos, só para você saber, atualmente, segundo informações da imprensa, o nosso governo atual está gastando 800 milhões de reais nos últimos 6 meses para divulgar apenas os atos que deveria ser apenas feito pelo próprio governo. Ou seja, gastando o seu dinheiro e depois alega que o Brasil está quebrado, que a economia está mal. Ou seja, o nosso governo, será que pensa em você? Olha, eu penso o seguinte: o que acontece quando você tem um governo que não importa em deixar para que outro governo pague a conta? O Brasil está preparado para enfrentar uma guerra comercial? O tarifaço dos Estados Unidos também pode afetar empregos, empresas e o bolso dos brasileiros? Então, meus amigos, estamos numa sinuca de bico. Vamos ter um preço muito grande até as próximas eleições. E por isso é muito importante que você, a partir de hoje, faça um pensamento sobre a política atual, porque muitas empresas estão fechando, muitos trabalhadores sendo demitidos. No final da conta, quem paga a conta das decisões políticas? Todos os dias ouvimos notícias sobre aumento de impostos, novos programas de governo, mudança econômica, decisões do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e acordos internacionais. Mas existe uma pergunta que pouca gente faz: quem realmente paga a conta dessas decisões? A resposta pode surpreender muita gente. Não são os políticos, porque eles vivem como se estivéssemos no mundo sem qualquer dependência econômica das categorias mais baixas. Não são os partidos, que para eles sobram dinheiros. Quem paga a conta realmente é o cidadão comum, é aquele trabalhador que acorda cedo, é o empresário que luta para manter sua empresa aberta, é o aposentado que vê seu poder de compra diminuir, é o jovem que procura o primeiro emprego. No final, toda decisão tomada em Brasília acaba chegando ao bolso da população. Você já imaginou quando você vai no mercado e faz a mesma compra da semana passada e vê o quanto que subiu? Toda decisão tem um preço. Na política, não existe almoço grátis.
Quando o governo aumenta gastos públicos, alguém precisa financiar esses gastos. Esse dinheiro pode vir de diversas formas: impostos, endividamento público, emissão de títulos da dívida ou redução de investimentos em outras áreas. Da mesma forma, quando o governo reduz impostos, também precisa encontrar outras formas de manter suas contas equilibradas. Por isso, a cada escolha envolve vantagens, desvantagens e consequências que acabam sendo sentidas pela sociedade. Qual é o impacto na economia? Quando investidores nacionais e estrangeiros percebem instabilidade econômica ou incerteza sobre as regras do jogo, muitos adiam investimento ou buscam outros mercados. O resultado pode ser menos empresas investindo, menos geração de empregos, redução da atividade econômica. Por outro lado, políticas que aumentam a confiança e a previsibilidade também podem estimular investimento e crescimento. Por isso, a forma como as decisões são tomadas influencia diretamente o ambiente econômico. O empresário também paga. Muitas vezes existe a ideia de que apenas grandes empresários são afetados, mas não é assim. Quem possui uma pequena oficina, uma padaria, um mercado, uma transportadora, também sente os efeitos quando aumentam os custos da energia, o custo dos combustíveis, dos juros, da carga tributária ou até da burocracia. O pequeno empreendedor precisa decidir entre reduzir sua margem de lucro, aumentar preços ou cortar despesas. Em alguns casos, isso pode significar deixar de contratar ou até de encerrar as atividades. O trabalhador é aquele que sente primeiro quando a empresa vende menos, ela produz menos, ela contrata menos. Quando contrata menos, o desemprego aumenta e quando o desemprego cresce, toda a economia desacelera. Por isso, muitas decisões econômicas acabam sendo percebidas primeiro por quem depende do salário para sustentar a família. Por isso, a gente vê que a política externa também tem consequências. Quando surgem disputas comerciais entre países, como a adoção de tarifas de importação ou outras restrições ao comércio, exportadores podem enfrentar dificuldades para vender seus produtos lá fora. Dependendo do setor, isso pode reduzir investimentos e afetar empregos. Ao mesmo tempo, negociar acordos e buscar novos mercados pode amenizar esses impactos. Ou seja, decisões tomadas fora do Brasil também podem influenciar a vida de quem mora aqui. Qual é, então, o papel das instituições? O Executivo administra, o Congresso aprova leis, o Judiciário interpreta a Constituição e resolve conflitos. Cada um desses poderes exerce funções diferentes, mas as decisões de todos eles têm reflexos concretos sobre a sociedade. Por isso, é natural que suas decisões sejam debatidas e analisadas pela população, sempre com respeito às instituições e às regras democráticas. O cidadão não quer discurso, o brasileiro quer resultado. Quer um país onde as empresas possam crescer, os jovens encontrem oportunidades, a inflação esteja sob controle, a segurança funcione, a saúde e a educação melhorem. Independente da orientação política de cada governo, esses objetivos costumam ser compartilhados por grande parte da população. A responsabilidade também é nossa. É fácil colocar toda a responsabilidade nos governantes, mas a democracia também depende do cidadão. Informar-se, comparar propostas, cobrar transparência, fiscalizar o uso do dinheiro público, participar do debate de forma respeitosa. Tudo isso faz parte da construção de um país melhor. No final das contas, quem paga pelas decisões é a sociedade. Se uma política gera crescimento, emprego e desenvolvimento, todos podem se beneficiar. Se uma decisão aumenta custos, reduz investimentos ou gera insegurança econômica, os efeitos também acabam alcançando empresas, trabalhadores e consumidores. Por isso, mais importante do que defender um partido ou atacar outro, é discutir as consequências concretas das decisões públicas, porque governos passam, mandatos terminam, mas o impacto das decisões tomadas hoje pode permanecer por muitos anos. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas quem paga a conta, mas sim,
Estamos fazendo as escolhas que ajudam a construir um Brasil mais próximo, mais justo e mais preparado para o futuro? Pense, a eleição está por vir. Você é quem decide as consequências desse país.